Vimos na aula anterior uma introdução ao conteúdo de soluções, entendemos o que é soluto, solvente, solução, entendemos também um pouco das regras de solubilidade, tá? Que vão ser muito importantes para a aula de hoje. Caso vocês não tenham assistido a última aula, cliquem no card. Eu nunca sei onde é o card, cara. Cliquem no card, tá? Que vocês vão estar indo lá assistir, depois vocês voltem para essa aula que vai ser muito importante. Então, a partir das regras de solubilidade, vocês podem ter uma dúvida. Vocês podem me perguntar: Lucas, mas então, se eu tiver um soluto polar, eu posso dissolver ele sempre em um solvente polar, qualquer a quantidade que for? Por exemplo, eu consigo dissolver 100 quilos, vamos lá, 100 quilos de NaCl em 1 litro de água? Isso é possível? Bom, não é, galera, isso não é possível. Só é possível você dissolver uma quantidade, de soluto em determinada quantidade de solvente, e nós vamos ver isso agora. O que acontece? Conforme a gente pega aí, nós temos aqui um recipiente, tá? Vamos imaginar esse becker, esse recipiente aqui, ele contém uma determinada quantidade de água. Vamos acrescentar nessa quantidade de água, vamos acrescentar pouco a pouco uma quantidade de sal, um sal de cozinha. Tá? Vai chegar um momento em que esse sal ele não vai conseguir mais se dissolver, a gente não vai conseguir mais dissolver esse sal. E o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a precipitar, ele vai para o fundo, tá? Precipitar é ir para o fundo, tá? Ele vai para o fundo do recipiente. Quando começa a precipitar, a gente diz que alcançou o ponto de saturação, tá, galera? O ponto de saturação, ou que a solução ela está saturada. O ponto de saturação foi alcançado, ou a solução ela está saturada, ela está num estado de equilíbrio, um equilíbrio entre o soluto e o precipitado que está ali no fundo do recipiente, beleza? Só que tem um ponto importante, galera. O ponto de saturação, ele acontece, podemos dizer assim, dependendo de fatores. Por exemplo, temperatura. A gente vai ver mais tarde que temperaturas mais altas, elas tendem a fazer com que mais soluto se dissolva, e temperaturas mais baixas fazem com que menos soluto se dissolva. Claro, isso na maioria das substâncias, mas nem todas elas agem dessa forma, tá? Mas geralmente é assim. Depende também da pressão. Caso a gente esteja falando de gases, a pressão ela é muito importante também nesse fator, tá? Vamos nos aprofundar mais agora. Como nós estamos falando do ponto de saturação, dos fenômenos de saturação, eles dependem muito de um cara muito importante, que é o coeficiente de solubilidade, tá? Ou grau de solubilidade, nós podemos dizer assim também, tá? O grau de solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, vai ser a quantidade necessária de uma substância, tá? Geralmente em gramas, para saturar uma quantidade padrão, geralmente em gramas ou litros, de solvente em determinadas condições, temperatura e pressão. Bom, aí vocês podem me falar: Lucas, traduz para mim, não entendi nada. Relaxa, vai ficar mais fácil agora. Coeficiente de solubilidade, ele nos mostra o quê? Que a gente vai ter uma determinada quantidade de soluto que vai se dissolver em determinada quantidade de solvente quando nós tivermos uma temperatura e uma pressão específicas. Tá? Vamos pegar alguns exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, o NaCl, a gente consegue dissolver 357 gramas dele em 1 litro de água, quando a gente tiver a 0 graus Celsius. Aí a gente viu a gente falou antes, pô, será que era possível dissolver, sei lá, 100 kg de NaCl, de sal de cozinha, em 1 litro de água? Não, não é possível. A gente vê aqui que não é. A gente consegue dissolver apenas 357 gramas dele em 1 litro de água. Tá? A partir daí, se a gente não consegue dissolver mais, ele vai começar a precipitar no fundo, beleza? Se eu tiver HNO3, eu consigo dissolver 1.220 gramas, muito mais do que NaCl. E SO4, sulfato de cálcio, nós conseguimos dissolver 2 gramas em 1 litro, muito menos, Então, a partir daqui surgem alguns conceitos que a gente tem que saber. Tá? Por exemplo, quando o coeficiente de solubilidade de uma substância ele é próximo de 0, nós dizemos que ela é praticamente insolúvel ou mesmo insolúvel, tá? Nós dizemos que ela é insolúvel, tá? Um exemplo aqui é o cloreto de prata. O cloreto de prata ele vai ter uma solubilidade aqui de 0,014 gramas em 1 litro. Quase nada de cloreto de prata é dissolvido em 1 litro, tá? E caso a gente tenha dois líquidos, como que a gente pode falar?
nós falamos que eles são immiscíveis, tá? Se um líquido não se dissolve em outro, eles são immiscíveis. Você lembra do exemplo da água e da gasolina, que eles não se misturam? Então, eles são immiscíveis, beleza? Nós dizemos que eles são immiscíveis. E quando nós temos dois líquidos que se dissolvem, como água e álcool, em qualquer proporção, nós temos líquidos que são totalmente miscíveis, tá? Nós dizemos que eles são totalmente miscíveis. A partir daqui nós classificamos as soluções, né, de algumas formas diferentes. Primeiramente nós vamos ver as soluções não saturadas, tá? Ou insaturadas. As soluções não saturadas ou insaturadas, elas são aquelas que contêm menos soluto que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, tá? Então, por exemplo, o sal de cozinha, nós temos 357 gramas. Vou até escrever ele aqui, ó, NaCl. Nós conseguimos 357 gramas em 1 litro. Nós conseguimos dissolver 357 gramas dele em 1 litro. Se eu tiver menos do que 357 gramas, nós dizemos que a solução é insolúvel, tá? Não solúvel ou insolúvel. E se eu tiver 357 gramas certinho, nós temos uma solução que ela é uma solução saturada. Beleza, galera? Ela atinge o coeficiente de solubilidade. E se eu tiver mais do que 357 gramas, aí eu vou ter uma solução supersaturada, porque ela ultrapassa esse coeficiente de solubilidade, tá? E aí o que vai acontecer? Uma solução não saturada, a gente diz que ela é estável, porque ela não alcançou ainda, né, a solubilidade dela, ela é uma solução estável, tá? Quando nós temos uma solução saturada, nós dizemos que ela também é estável, tá? Já as soluções supersaturadas, elas são muito instáveis. Por que elas são instáveis? Porque elas dependem de uma condição muito específica para acontecer. Se eu só posso dissolver 357 gramas, por exemplo, de NaCl em 1 litro de água, se eu colocar mais do que essa quantidade, eu vou ter uma solução ali que é instável, que ela vai precisar de uma condição bem específica para ela acontecer. E aí é muito fácil a gente observar, a gente visualizar quando nós temos uma solução insaturada, uma solução saturada e uma solução supersaturada, tá? Então, por exemplo, nós vamos misturar aqui sal de cozinha na água, que se eu colocar menos de 357 gramas, eu vou ver uma solução aqui de apenas uma fase, nós não vamos ver nada no fundo, você vai ter uma solução insaturada. Tá? Você vai ter uma solução saturada quando você acrescentar um pouquinho mais de 357 gramas e você vê que vai começar a precipitar. Você aí vai ter uma solução saturada. E quando você acrescenta muito mais do que, por exemplo, 357 gramas de NaCl, você vai ter uma solução com muitos cristais no fundo ali de NaCl, com muito precipitado no fundo. E aí você vê claramente uma solução supersaturada. Bom, chegamos aqui a uma parte muito importante da aula de hoje, que são as curvas de solubilidade. Elas caem bastante nas provas de vestibular, nas provas, nos concursos militares, tá? Então vocês têm que saber, vocês têm que estar craque em curvas de solubilidade, porque elas caem muito, tá? Até porque elas são em formas de gráfico, os alunos têm muita dificuldade de gráfico. Então, galera, vamos prestar atenção agora, hein? Vamos lá, conto com vocês. Bom, as curvas de solubilidade, elas são gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade. Então você vai ter a variação dos coeficientes de solubilidade, né, em função de quem? Da temperatura, tá? Vai ser sempre em função da temperatura. Vamos ver primeiro uma tabela, para depois nós entrarmos nas curvas nos gráficos, tá? Porque a tabela vai ser mais fácil de vocês visualizarem e depois vamos entrar no gráfico. Tá? Então, essa tabela aqui, ela é de KNO3, beleza, galera? Do nitrato de potássio. Nitrato de potássio em água. Solubilidade de nitrato de potássio em água, tá? Então, você vai ter aqui a temperatura, tá? Nessa primeira coluna. E aqui você vai ter quantas gramas de KNO3 eu consigo dissolver em 100 gramas de água, tá? Então, por exemplo, em 0 graus Celsius aqui, nós conseguimos dissolver 13,3 gramas. É o máximo que eu consigo dissolver. Se eu dissolver 13,3 gramas, eu tenho uma solução saturada. Eu sei que vocês responderam isso em casa, tá? Se eu tiver menos do que 13,3, eu vou ter uma solução insaturada. E se eu tiver mais do que 3,3, eu vou ter uma solução, isso aí, supersaturada. Beleza? Tá, então até aqui foi. Vamos pegar agora 100 graus Celsius.
Em 100 graus Celsius eu já consigo dissolver muito mais. Eu dissolvo 246 gramas de NaCl, perdão, fiquei com a NaCl na cabeça, de KNO3, tá? Então, 246 gramas é uma solução saturada, menos do que isso é uma solução insaturada e mais do que isso é uma solução super saturada. Beleza? Vamos agora para as curvas, para o gráfico, para vocês verem como é que vai cair na prova de vocês, tá? Bom, então no gráfico nós temos aqui no eixo X a temperatura, beleza, galera? E no eixo Y nós temos o coeficiente de solubilidade. Quantas gramas de KNO3 eu dissolvo em 100 gramas de água, tá? Então vamos lá, vamos comigo, com calma. Nós temos a curva aqui, tá? E nós conseguimos ver que conforme a temperatura aumenta, eu consigo dissolver mais KNO3. Isso é importante vocês verem, tá? Então vamos lá. Então, se a gente pegar essa curva aqui e exatamente em cima dessa curva daqui, ó, deixa eu completar até o final, em cima dela nós temos uma solução saturada. Então o Y que está aqui em cima dela, ó, ele vai ser o ponto de saturação em 20 graus Celsius. Então em 20 graus Celsius eu consigo dissolver essa quantidade em gramas, Y gramas de KNO3, que aqui deve ser mais ou menos aqui umas 30 gramas, né? Botando aqui deve ser mais ou menos umas 30 gramas de KNO3. Então aqui eu tenho uma solução saturada. Abaixo dessa curva, aqui em X, eu vou ter o que? Uma solução não saturada. Então vou botar aqui, ó, insaturada. Aqui em Y eu vou ter uma solução saturada. E em Z eu vou ter uma solução super. Vou escrever só super, hein, galera, porque senão vai ficar muito grande. Em Z, aqui em Z eu vou ter uma solução super saturada. Então, na curva saturada, abaixo da curva não saturada e acima da curva super saturada, tá? Isso aí é importante de vocês saberem, beleza, galera? Por fim, é importante vocês perceberem o seguinte: a maioria das substâncias, vocês podem ver que conforme nós aumentamos a temperatura, ó, nós temos um aumento na quantidade de gramas, no quanto de soluto nós conseguimos dissolver. Isso acontece para a maioria das soluções. Ó, aqui no KNO3, nesse aqui K2CrO4, no NaCl, nós temos tudo isso acontecendo, tá? Conforme aumenta a temperatura, eu aumento a quantidade de soluto que eu consigo dissolver, beleza? Isso indica o quê? Que esse soluto ele está absorvendo calor, tá? Ele absorve calor ali da solução, ele vai absorver o calor da solução. Se ele absorve o calor da solução, ele é endotérmico, tá? Grave isso aí que pode cair na prova de vocês, tá? Ele é endotérmico. Bom, então beleza. Conforme aumenta a temperatura, há um aumento na solubilidade, tá? Aumento da solubilidade conforme a temperatura aumenta. Só que isso não acontece em todos os casos, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o sulfato de césio. O sulfato de césio, conforme a gente aumenta a temperatura, vocês conseguem observar no gráfico que a quantidade dele diminui, ele vai solubilizar menos. Então isso indica o quê? Que ao invés dele absorver o calor da solução, ele está liberando calor para a solução. Então, se ele está liberando calor para a solução, ele é exotérmico, tá? Ele vai liberar calor para a solução e por isso que quando a temperatura aumenta, a solubilidade dele não aumenta, ela diminui, beleza? Por fim, galera, pode surgir uma dúvida na cabeça de vocês. Essas curvas de solubilização só valem quando nós tivermos um soluto sólido e um solvente líquido? Ou vale, por exemplo, se eu tiver um soluto gasoso e um solvente líquido? Eu consigo utilizar essas curvas ainda? Deixem nos comentários, galera, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Vou estar fazendo mais vídeos, vou estar completando esse conteúdo também de soluções, então não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho também, galera, porque eu vou estar fazendo o restante do conteúdo de soluções, então é muito importante que vocês estejam inscritos no canal para não perderem nada. Beleza, galera? Conto com a ajuda de vocês, estou precisando bastante, hein? Valeu!